eu acho ela muito, muito importante também. Tá joia? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E a gente vai aqui, ó, para o Teorema de Norton, tá? Então vamos relembrar o que a gente viu. Semana passada a gente estava vendo equivalente de Thevenin, tá? Pessoal, o teorema de Thevenin fala pra gente que todo circuito, tá? Por mais complexo que esse circuito seja, pode ser substituído por uma fonte de tensão em série com uma impedância. Tá joia? Esse é o diagrama, esse é o de Thevenin. E que o de Norton fala pra gente, pessoal? O teorema de Norton, tá? Ele afirma pra gente que qualquer circuito mesmo, pode ser qualquer circuito pode ser substituído por uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância, tá? Então, olha só, todo o circuito, então a gente pega aqui entre o ponto A e B, todo circuito que tem depois desse ponto pode ser substituído por uma fonte de corrente que a gente chama de fonte de Norton e uma resistência que a gente chama de resistência de Norton, tá? Como que eu encontro esses elementos, tá bom? A resistência de Norton, a gente encontra da mesma forma que a gente encontra o equivalente de Thevenin, tá? Então, a gente vai tirar todas as fontes do circuito. Onde for fonte de corrente, a gente vai deixar aberto. Onde for fonte de tensão, a gente vai curto-circuitar. Feito isso, a gente vai encontrar a resistência equivalente em relação a AB. Tá? Assim eu encontro a resistência de Thevenin. Da mesmíssima forma como eu encontrei a resistência de Norton, que é da mesma forma como eu encontro a resistência de Thevenin. Tá joia? Pessoal, e como que eu vou encontrar a minha fonte de corrente de Norton, tá? Tá vendo o meu terminal AB? A gente vai curto-circuitar o terminal AB e vai encontrar a corrente que passa por ele. Então, olha só, pessoal, a gente tem esse exemplo aí que está no slide, tá? Então eu tenho um circuito aí e ele pede para a gente encontrar I0 utilizando o teorema de Norton. Então eu vou desenhar esse circuito aqui rapidão, ó. Estou desenhando aqui, já eu mudo a minha câmera, tá? Que se eu sair daqui, a gente vai parar de ver o circuito. Pessoal, a qualquer momento aqui, estou explicando, surgiu uma dúvida, desmuta o microfone aí e pergunta, tá? Não fica com dúvida, não. Então, ó. Angelber, é tua primeira aula hoje também aqui, cara? Sim, Putz, cara, pior que de todas as matérias que você começou agora, essa é a pior de todas. A gente tá né? muito. Mas Já teve final muita de matéria semana, nela, cara. final de semana é comer circuitos 2 de colher de sopa, né? Deixa eu falar pra você. Depois você me manda um e-mail
pedindo o livro do Sadisky, tá? Que eu encaminho para você. E lá dá para você estudar tudo. Eu te indico as páginas também que você pode estudar. Beleza. O e-mail vai estar no grupo? Eu vou posto lá no grupo. Show de Ó, bola. então aqui, pessoal, a gente tem esse circuito elétrico aqui e ele pede pra gente achar a corrente e zero. Corrente e zero é a corrente que passa nessas impedâncias aqui, tá joia? Como que ele quer que a gente encontre a corrente e zero? Através do teorema de Norton. Então, pessoal, ou seja, aqui ó, eu destaquei A e B, tá? Eu vou substituir todo esse circuito que está depois de AB por uma única fonte de corrente e uma única resistência, tá? Esse que é o teorema de Norton. Eu vou substituir toda essa parte do circuito por uma fonte de corrente e uma fonte de resistência. Então vamos lá, ó. Então a gente vai tirar esse AB do circuito, ó. A gente vai tirar essa parte do circuito. Então a primeira coisa que a gente precisa definir, tá? Esse tipo de exercício, a gente vai definir a impedância de Thevenin. Eu vou chamar de Z de N. Como que a gente define essa impedância? Tá bom, pessoal? A gente vai, então, tirar todas as fontes do circuito. O que isso implica? Implica que onde é fonte de tensão, a gente curta o circuito, onde é fonte de corrente, a gente abre o circuito. Então, eu redesenhando meu circuito, ele fica assim, ó. A partir de A aqui, ó. Tá? Bom, ele desceria para cá, ó, mas é um circuito aberto, tá? Então, porque tem uma fonte de corrente, a gente deixa o circuito aberto. Ele segue para cá e tem uma resistência de 5. Tá joia? Continuando aqui, ó, temos aqui uma resistência de 8 em série com uma... Aqui a gente tem a resistência de 8 em série com uma de menos J2. Pessoal, eu subiria aqui, né, ó, mas é um circuito aberto porque é aberto aqui esse circuito, ó, porque eu tirei a minha fonte de corrente. Aqui, ó, eu tinha a minha fonte de tensão. Fonte de tensão a gente curta o circuito. E aqui fechando aqui agora, ó, a gente tem essa resistência 10 em série com essa aqui. Joia? Voltando aqui, ó, aqui eu tenho o terminal P. Então aqui é 10 e aqui é J4. Ah, primeira coisa, pessoal, ele é um circuito de corrente alternada, tá? Então, primeira coisa que a gente vai verificar é se ele está no domínio de fasores. Ele está, né? Olha como que está minha fonte de corrente, minha fonte de tensão, meu indutor, meu capacitor. Então, a gente não vai precisar daquele passo de passar para o domínio dos fasores. Ele já nos deu no domínio dos fasores. Então, alguma coisa ele ajudou. Então, vamos lá, ó, pessoal. Vamos fazer o caminho da corrente aqui, ó. Tá? Então, a corrente vai sair daqui, tá? Vai passar por aqui, não vai? Aí ela vai chegar aqui, ó, pessoal, e vai encontrar essa bifurcação. Aqui eu tenho um curto-circuito. LP, Oi. esse sentido da corrente aí você adotou Em relação por algum a AB. critério? É sempre em relação a AB. A gente vai achar a resistência equivalente em relação a AB. Então é como se a corrente saísse de A e chegasse em B, tá? Isso daqui Sim. para achar a minha resistência equivalente. Pessoal, vocês percebem uma coisa? Felipe, esse sentido da corrente também vale no Thevenin, né? Dessa forma. Isso, mesma Beleza, coisa. valeu. Esse primeiro passo, a tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin e a impedância de Norton são exatamente iguais à forma que eu acho ela. Tá bom? Olha só, pessoal, presta atenção comigo. Quando a corrente chega aqui, teoricamente ela tem uma bifurcação, não teria? Parte dela viria para cá e parte dela viria para cá. Só que o que acontece? O que eu tenho aqui?
Quem responde aí pra mim? O que eu tenho aqui? Um curto-circuito aí. Que o A corrente curto-circuito... vai toda para isso aí. O que o curto-circuito faz? Puxa toda corrente. A corrente, né? Então, ó, não vem corrente para cá. Então, toda essa parte aqui, ó, é desprezada. Ela segue nesse sentido aqui e vai até P. Então, pessoal, qual que é a minha impedância equivalente nesse caso aqui? A minha impedância equivalente é 5 ohms. Tudo bem? Alguém não entendeu por que é 5 ohms? Não? Todo mundo entendeu? Então vamos lá, deixa eu pegar mais uma folha aqui. Então, o primeiro passo é definir a impedância de Thevenin. Definimos aqui, graças a Deus foi muito fácil, tá? Facilitou bastante pra gente. Bom, feito isso, o nosso próximo passo aqui agora, ele o nosso próximo passo aqui vai ser encontrar a fonte de corrente de Thevenin. Então, é encontrar desculpa, pessoal, I de Norton. Como que a gente encontra o I de Norton, tá, pessoal? A gente quer encontrar o equivalente de Norton em relação ao terminal AB, tá? Então eu vou curto-circuitar o terminal AB. Uma vez que eu curto-circuitei o terminal AB, a gente descobre a corrente que passa nele. A corrente que passa no curto-circuito AB, ela é a minha corrente de Norton. Então vamos lá, ó. Vamos redesenhar aqui o nosso circuito. Aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, ohms. Aqui é 40 com ângulo de 90 volts. Aqui 8 ohms menos J2, 10 ohms e J4, tá? Aqui é o meu terminal A e aqui é meu terminal B. Como que a gente encontra, então, a fonte de corrente de Norton? A gente vai curto-circuitar o terminal AB. Curto-circuitei o meu terminal AB, eu vou achar aqui, ó, a corrente que passa nele. Eu vou chamar aqui de IN. Tá, pessoal? Como que eu vou descobrir a corrente que passa nele aqui? Aí fica a critério de cada um, tá? Pode fazer análise de malha, pode fazer análise de nó, pode fazer o que bem achar, tá? Só que para esse caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 nós e 1, 2, 3 malhas, tá? Esse caso em específico aqui é melhor a gente fazer análise de malhas, tá? Então, como que a gente vai fazer análise de malhas? A gente vai correr nesse circuito aqui, no sentido horário, 3 correntes. Então, a gente tem aqui I1, aqui eu vou correr I2, e aqui eu vou correr I3. Pessoal, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, eu esqueci de colocar. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma malha, eu tenho uma fonte de corrente que está entre duas malhas, tá? Como que a gente resolve um exercício quando eu tenho uma fonte de corrente que está entre duas malhas? A gente cria aqui, ó, o que a gente chama de super malha, tá? Então a gente tem aqui o que a gente chama de super malha. Vocês vão lembrar como que resolve a super malha, que é bem fácil, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho
Eu tenho aqui as correntes de malha. O primeiro passo é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para todas as malhas que eu tiver aqui, tá? Então vamos lá. Olha só. Felipe, por gentileza, só volta para poder entender aonde esse negócio da supermalha. Então vamos lá. Consegui pegar. Então vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui? Uma fonte de corrente, né? Como que eu resolvo um exercício de análise de malha quando eu tenho uma fonte de corrente? Duas formas possíveis. A primeira, se essa fonte de malha está numa malha isolada, então vamos imaginar que essa fonte de corrente aqui, desculpa, tá no lugar dessa daqui, tá? Se essa fonte do corrente está no lugar dessa daqui, é só a gente... Bom, eu já tenho o valor do meu I1 aqui, né? I1 seria o valor que passaria nessa fonte de corrente. Eu descobriria que I1 valia 3. Então, esse é o meu primeiro caso. O caso quando a fonte de corrente pertence a uma única malha. Quando essa fonte de corrente, ela pertence a duas ou mais malhas. Então, essa fonte de corrente, ela pertence tanto à malha 1 quanto para a malha 2. Como que a gente resolve isso? A gente cria aqui, ó, uma super malha 2, 3, tá? Então, na hora de fazer a análise da malha, em vez da gente fazer só da malha 2 e da malha 3, a gente vai fazer da malha 2, 3, tá? Eu vou fazer aqui, você vai relembrar. Entendeu até essa parte? Não, tranquilo, agora sim. Então, vamos lá. Olha só, então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o LKT na minha malha 1. Então vamos lá, pessoal. A gente sabe que a soma algébrica das desculpa, isso lembrei, a soma algébrica Das entradas. Não, a soma algébrica das quedas de tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Então, ele está entrando aqui no negativo, ó. Então, a gente tem menos 40 com ângulo de 90. Mais, olha aqui, pessoal. Mais, aqui, ó, esses dois em séries aqui, eu posso substituir e eu posso chamar isso aqui de uma impedância Z1. Esses dois em séries aqui, ó, eu posso também considerar uma única impedância Z2. Então, eu vou falar aqui, ó, mais a minha queda de tensão em Z1, mais a minha queda de tensão em Z2. Tudo bem? Isso daqui ela é igual a zero. Então, olha aqui, pessoal. Eu vou passar essa minha tensão aqui, ela está no domínio dos fasores, tá? Para eu passar para lá, para que ela está subtraindo, ela vai passar somando. Se é soma e subtração, a gente tem que passar para o domínio no domínio do retangular, tá? Ou para o domínio dos imaginários. Menos 40 com ângulo de 90, ela é igual a J40, tá? Menos fica aqui, então menos J40 mais. Pessoal, a queda de tensão em Z1 aqui, ó, tá? A minha queda de tensão em Z1, ela vai ser o valor da minha impedância. Quanto que vale a minha impedância? 8 menos J2, 8 menos J2, vezes a corrente que passa nela. Qual que é a corrente que passa aqui? Eu estou analisando a malha 1. Pessoal, está passando I1 nesse sentido e I2 no sentido contrário, tá? Então, aqui, I1 menos I2. Mais, qual que é a minha queda de tensão na minha impedância Z2? É o valor da minha impedância, que nesse caso aqui é 10 mais J4, e multiplica a corrente que passa nela. Analisando a malha 1, ó, tá passando I1 nesse sentido e I3 no outro sentido. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar aqui.
Deixa eu partir. Pronto. Deixa eu ver se eles entraram. Vocês ainda estão vendo a minha tela, pessoal? Tô vendo tua cara. Tá. Não tá vendo minha tela? Agora vocês estão vendo a folha de papel agora? Aí, voltou. Então, vamos Agora lá. sim. Ó, então, ó, ela é I1 passando nesse sentido, menos I3 passando no sentido contrário. Tudo isso daqui é igual a zero, tá? Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal... Oi, Fê, dá pra explicar de novo? Dá Essa sim. primeira linha? Essa primeira linha aqui, Ah, segunda, quer dizer. segunda. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? A minha tensão aqui está no domínio dos fasores. Passei ela para o domínio... Ela tá da forma polar, passei ela para a forma retangular, tá? Mas, qual que é a queda de tensão na minha impedância Z1? Minha impedância Z1, ó, é essa resistência em série com esse capacitor. É o valor da minha impedância, 8. A queda de tensão numa impedância, ó, vou escrever aqui do lado. E é igual a Z vezes I, tá? Então, a queda de impedância, lei de Ohm aqui, a queda de tensão numa impedância é o valor da impedância vezes a corrente que passa nela. Então, é o valor dessa impedância, quanto que vale Z1? 8 menos J2, vezes a corrente que passa nela. Eu estou analisando a malha 1. Ó, quando eu estou analisando a malha 1, eu tenho passando nessa impedância I1, ó. I1 está rodando toda a minha malha. Então, aqui está passando I1. I1, só que está passando só I1 nela? Não. Está passando I1 nesse sentido e I2 no sentido contrário, tá? Então, é o valor da impedância vezes a corrente que passa nela. I1 menos I2, tá? Mais a queda de impedância, a queda de tensão em Z2. Qual que é a queda de tensão em Z2? É o valor da impedância, 10 mais J4, vezes a corrente que passa nela. Ó, estou analisando a malha 1, está passando I1, então vezes I1. É só I1 que está passando nela? Não, né? Eu tenho I3 passando no sentido contrário. Se eu tenho I3 passando no sentido contrário, é I1 menos I3. Tá? Então fica impedância 10 mais J4, que multiplica I1 menos I3. Isso daqui é igual a zero. Então vamos lá. Ó. Eu vou aplicar aqui a distributiva. Ó. Esse menos J40 está negativo, eu vou passar para o lado de lá, positivo. E vou aplicar a distributiva. Então fica aqui, ó, 8 menos J2 e 1, tá? Menos I2, que multiplica 8 menos J2, tá? Mais, aqui, I1, que multiplica 10 mais J4, menos I3, que multiplica 10 mais J4. Isso daqui é igual a... Não é igual a zero, não. Ó. Isso daqui é igual a menos J... mais J40. Esse menos J40, passei para o lado de cá, positivo. Tá? O que eu vou fazer, pessoal? Oi, Oi. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando você passou o menos J40, se tivesse um número real aqui, ele mudaria o sinal também? Sim, sim. Mudaria. Inverte dos dois, então, Inverte né? dos dois. Mesmo? Ah, beleza. Tranquilo? Então, ó, eu vou colocar aqui o I1 em evidência, tá? Então, vai ficar aqui, ó, I1 que multiplica 8 menos J2 mais 10 mais J4. Pessoal, eu vou passar esse menos aqui, ó, para dentro do I2, tá? Então, vai ficar aqui, ó, mais I2 que multiplica menos 8 mais J2. E vou passar esse menos para dentro do J aqui, ó. Mais I3 que multiplica menos 10 menos
J4. Isso aqui é igual a J40. Tá? Olha aqui, eu tenho uma soma de números complexos. O que eu faço? Somo parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 10 mais 8 dá 18. Menos J2 mais J4 dá mais J2. Mais. E 2. E multiplica aqui, ó. Menos 8 mais J2. Mais. E 3. E multiplica. Menos 10 menos J4. Isso daqui é igual a J40. Tá? Encontrei aqui a minha primeira, a equação da minha primeira malha, tá? A gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para todas as malhas que a gente tem nesse circuito aqui. Só que aqui a gente não tem uma malha só, a gente tem o que a gente chama de super malha, tá? Então vamos lá, vamos aplicar agora o LKT para nossa super malha. 2, 3, tá? Porque eu vou usar agora, pessoal, ignorar, ó, por um breve momento que essa fonte existe e vou fazer essa malha aqui toda, tá? Então vamos começar aqui, ó, por esse elemento aqui, ó, por Z1. Então a gente tem aqui, ó, nessa malha toda aqui, ó, nessa malha super malha 2, 3. Então a gente tem que a soma algébrica das quedas de tensões numa malha ou numa super malha é igual a 0. Então aqui, ó. Então a gente tem para começar aqui a queda em Z1. Depois que a gente passou em Z1, a gente tem a nossa queda aqui nessa impedância de 5 ohms. Vamos seguindo aqui, ó. Passei por aqui, não tem mais nada. Bom, eu tenho aqui a queda na impedância de Z2 e depois eu volto aqui. Bom, já falei aqui sobre Z1. Já analisei todos os elementos da malha. Isso daqui é igual a 0. Mais alguém pedindo para entrar aqui? Vai, sumiu. Pessoal, eu vou pedir para vocês, tá? Fazer um favor, de, principalmente nessa aula aqui, tentar não ficar chegando atrasado, porque senão atrapalha, quebra a linha de raciocínio, porque no Zoom você só entrava, mas no Teams a gente tem que autorizar a entrada, aí quebra a linha, raciocínio. Ó, então a minha super malha 2,3, ela tem Z1, tem essa impedância e tem a impedância Z2. A gente desconsiderou momentaneamente essa fonte de corrente, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Qual que é a queda em Z1, tá? Então a queda em Z1 é o valor da minha impedância Z1. Então nesse caso aqui é 8 menos J2 vezes a corrente que passa aqui, ó. Eu estou analisando, pessoal, a super malha 2,3. Então tá passando I2 em Z1. Mas está passando só I2 em Z1? Não, né? Está passando I2 nesse sentido e I1 no sentido contrário. Então aqui, vamos lá. Então aqui é I2 menos I1. Mais a queda na minha impedância de 5 é o valor da minha impedância vezes a corrente que passa nela. Nessa impedância aqui, pessoal, só está passando a corrente I2. E mais nada, tá? Seguindo aqui, não tem mais nenhum elemento. E a minha queda aqui em Z2 é o valor da minha impedância. Essa minha impedância aqui, ela é 10 mais J4. E multiplica a corrente que passa nela. Qual corrente que passa nela, pessoal? Está passando I3 nesse sentido e I1 no sentido contrário. I3 menos I1, isso daqui é igual a 0. Então, olha só, eu vou aplicar a minha distributiva aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 8 menos J2 I2, tá?
menos I1. Eu já vou passar esse menos para dentro aqui, pessoal. Então fica mais I1, que multiplica menos 8 mais J2, tá? Mais 5 e 2. Aqui, ó. Mais I3, que multiplica 10 menos 10 mais J4. E de novo, ó, eu vou passar esse menos para dentro. I1 que multiplica menos 10 menos J4. Isso aqui é igual a 0. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar o I1 em evidência. Então vai ficar aqui, ó. I1 que multiplica menos 8 mais J2 menos 10 menos J4, tá? Vou colocar aqui mais o meu I2 em evidência. Eu coloco o meu I2 em evidência, fica 8 menos J2 mais 5, tá? O I3 eu só tenho 1, então mais I3, que multiplica 10 mais J4, tudo isso daqui é igual a 0. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma soma de números complexos. Como que eu faço? Eu somo parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Menos 8 menos 10 dá menos 18, tá? Mais 2 menos 4 dá menos J2, mais o meu I2. 8 mais 5 dá 13, menos J2. Tá? Vamos lá. E aqui a gente tem mais I3, que divide 10 mais J4. Isso daqui é igual a 0. Então, essa daqui, pessoal, é a minha segunda equação. Então, olha, tenho a primeira equação e tenho a segunda equação, tá? Só que presta atenção. Quantas incógnitas eu tenho? I1, I2 e 3. Quantas equações eu tenho? 2. Para a gente resolver um sistema com 3 incógnitas, a gente precisa de 3 equações. Mas eu já fiz LKT para malha 1 e já fiz para malha 2 e para malha 3. Por quê? A gente transformou a minha malha 2 e uma malha 3 em uma super malha. Da onde, pessoal, que eu vou achar a minha terceira equação, tá? Então, a minha terceira equação, eu vou encontrar ela aqui, ó, no nó entre a malha 2 e a malha 3. A gente vai no nó entre a malha 2 e a malha 3 e a gente vai aplicar uma lei de Kirchhoff das correntes no meu nó 1. O que a lei de Kirchhoff das correntes fala pra gente, pessoal? A lei de Kirchhoff das correntes fala pra gente que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, tá? Então, olha só. Que corrente está chegando aqui, ó, pessoal? Seguindo. Está chegando aqui, está chegando I2 e está chegando 3. Então, aqui, ó. I2 mais 3 com um ângulo de 0 é igual às correntes que estão saindo. Que corrente que está saindo aqui, pessoal? Está saindo I3, tá? Então, eu vou passar esse daqui, que está na forma polar, para a forma retangular. I2 mais 3, tá? Isso daqui é igual a I3. Bom, eu vou passar o meu I3 para cá e vou passar essa minha corrente para lá. Então, I2 menos I3 é igual a... I2 menos I3 é igual a 3. Bom, eu vou escrever na fórmula, então fica aqui 0 I1 mais I2 menos I3 é igual. Tá, pessoal? Então, prestem atenção aqui. O que eu quero achar? Menos 3, não? Oi? Menos 3 está passando para fora. Aí.
Isso, muito obrigado. Menos 3. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero achar? A gente quer achar IN, né? Pessoal, olha aqui nesse gráfico aqui. Quanto que vale N? Alguém consegue enxergar para mim? N é igual ao quê? E 3. Ó, e N está passando aqui. Qual outra corrente que está passando aqui? E 3. Então, IN é igual a I3. Então, olha só. Eu tenho 3 equações. 3 equações, 3 correntes. 3 equações. 3 incógnitas, 3 equações. Eu posso montar um sistema de equação. Já vou escrever ele aqui, ó, no método de Cramer, tá? Então, vamos lá, ó. A minha primeira matriz, ó, fica com os índices da minha primeira equação. Então, é aqui, ó. 18 mais J2 menos 8 mais J2 e aqui menos 10 menos J4. Essa aqui é a minha primeira linha, é a minha primeira equação. Minha segunda linha, pessoal, vai ser a minha segunda equação. Então, aqui vai ser menos 18 menos J2, tá? 13 menos J2 e aqui 10 mais J4. E por último aqui, ó, 0, 1 e 0, 1 e menos 1. Isso daqui é igual a I1, I2 e 3. Isso aqui vezes isso daqui é igual a minha matriz de resultados. Que aqui era J40, 0 e menos 3. Pessoal, bom, tem necessidade de eu achar I1, I2 e I3? Não, né? A gente só precisa de IN. Então, a gente só precisa achar I3. Bom, para economizar tempo, eu vou lá naquele site que a gente usou semana passada. Opa, travou foi tudo aqui. Deixa só um minutinho. Eu vou lá naquele site que a gente achou semana passada e resolve a minha matriz de Cramer, tá? Mas o método de resolução de exercício aqui, você pode usar o método que você preferir, tá? Pessoal que tem calculadora HP 50, HP 48, a calculadora faz isso. Então, se você quiser, deixa eu... Você usa o método que você quiser, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só para vocês. Deixa eu aproveitar que alguém está pedindo para entrar aqui. Geraldo caiu. Vamos lá. Então, pessoal, para resolver o sistema, vocês podem resolver da maneira como vocês quiserem, tá? Eu estou usando esse site aqui, ó, Matrix Riches. Matrix Riches. Eu posso colocar também esse site, link desse site lá no grupo para vocês, para facilitar. Mas ele é muito fácil, pessoal. Olha aqui. Você escreve a matriz aqui, escreve a matriz de resultados e ele já calcula para você sozinho. Então, essa minha matriz aqui, ó, ela é 18 mais... Lembrando que o site, ele não entende J, tá? Ele entende I. 18 mais I2. Aqui, menos 8
mais I2. Aqui, menos 10, menos I4. Essa foi a minha primeira linha. Minha segunda linha, menos 18, menos I2. 13, menos I2. E aqui, 10 mais I4. Aqui, 0, 1 e menos 1. Aqui é 0 mais I40. Aqui, 0. E aqui, menos 3. Preencheu? É só clicar em resolver. Ó, ele mesmo já dá resultado. Então, olha aqui. Pessoal, então a gente tem aqui, ó, e o meu. E aí eu posso virar aqui para vocês já. Eu não posso não, peraí. A gente tem que o meu I1, ele vale 1,96 mais J 10,67. O meu I2, ela vale J8. E o meu I3, ela vale 3 mais J. Tá? Então vamos lá. Agora sim. Pessoal, o que interessa pra gente era só o I3. Por quê? Ele é igual a IN, não é? Então vamos lá. Agora a gente vai reescrever aquele primeiro circuito, tá? Entre o terminal A e B, só que a gente vai substituir o circuito todo por uma fonte de corrente, que vale quanto essa minha fonte de corrente? Ela vale a minha corrente de Norton. E aqui, ó, uma impedância Z, que é a minha Z de Norton. Tudo isso daqui entre os terminais AB, tá? Quanto que vale a minha I de Norton, pessoal? A minha I de Norton aqui, ó, ela vale 3 mais J8 amperes. Quanto que vale a minha ZN? A minha ZN, a gente já viu lá, vale 5 ohms. Tá? Só que era isso que ele pedia, pessoal, lá no início do exercício? Não, né? Ele pediu o valor de I0. I0 passava aqui, ó. Tinha uma resistência e uma impedância. De 20 e aqui J 15. Eu quero saber o valor desse I0, pessoal. I0 é a corrente que passa aqui, tá? Como que eu vou resolver esse exercício aqui? Como que eu vou achar o valor de zero? Várias formas, tá? Mas a gente pode fazer uma análise de malhas. Eu vou rodar aqui uma corrente I1 e eu vou rodar aqui uma corrente I2, tá? Então vamos lá, pessoal. Quanto que vale? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar uma lei de Kirchhoff das tensões na minha malha 1. Pessoal, todo mundo entendeu o que eu fiz até aqui, antes de eu prosseguir? Se alguém tiver alguma dúvida, uma boa hora para perguntar. Dá pra explicar de novo, dá um favor, LP? Dá. Ó, então, todo esse meu primeiro circuito aqui, tá? O que eu fiz? Eu isolei o terminal AB, tá? Então, tudo que está depois de AB, eu posso substituir por uma fonte de corrente em paralelo com uma fonte com uma impedância. Qual que é essa impedância? É a impedância de Thevenin. Já achou? E quanto que vale essa fonte de corrente?
vale a corrente de Thevenin, que a gente já achou. Então, olha aqui, ó, depois de AB aqui, ó, eu substituí todo esse circuito, eu substituí por uma fonte de corrente que vale quanto? Vale 3 mais J, 8. E uma impedância que vale quanto? Vale 5, tá? E o que tinha entre AB aqui, ó, lá no circuito original? Eu tinha essa impedância aqui, não tinha, ó? Tá? Eu quero saber a corrente que passa nessa impedância. Só que em vez de eu fazer essa análise naquele circuito grande, eu vou fazer nesse circuito menor, tá? Isso que é o equivalente de Thevenin para a gente. Se no exercício eu pedisse só para encontrar o equivalente de Thevenin, parava aqui, ó, o exercício estava pronto, tá? Encontrei o equivalente de Thevenin. Mas se a gente voltar lá no enunciado do exercício... Thevenin é Norton. Norton. Mas lá no... O que o exercício fala pra gente? Obter a corrente zero usando o teorema de Norton. Então a gente já usou o teorema de Norton aqui. Agora falta só achar I zero. Tá? Alguém não entendeu, pessoal? Não? Posso? Certinho. Certinho? Então vamos dar prosseguimento aqui. Pessoal, olha só. Na minha malha 1, eu tenho aqui, inclusive, eu tenho aqui o melhor dos cenários, né? Eu tenho uma fonte de corrente independente. Então, quando a gente analisa a malha 1, a gente já consegue achar que o meu I1 ele é igual a 3 mais J, 8. A corrente que passa aqui é I1. Quanto que vale a corrente que passa aqui? 3 mais J, 8. Logo, I1 vale 3 mais J8 ampere. Vamos fazer agora o LKT da malha 2. Tá? Qual que é o LKT da malha 2? Então, vamos lá. Pessoal, então, ó, eu tenho aqui a minha queda em Zn, tá? Mas eu posso chamar isso daqui de Z3, ó. Seguindo aqui, ó, mais a queda em Z3. Isso daqui é igual a 0, tá? Qual que é a queda em Zn, pessoal? É o valor de Zn, que é 5, vezes a corrente que passa em Zn. Qual que é a corrente que passa em Zn, pessoal? I2 menos I1. Mais a queda que passa em Z3. Qual que é a queda em Z3? É o valor da impedância. Então, essa impedância ela é 20 mais J15 vezes a corrente que passa nela, que é I2. Isso daqui é igual a 0. Deixa eu ver se é 20 mais J15 mesmo, só conferir. Isso, 20 mais J15. Então, vamos lá, pessoal. Fazendo a distributiva aqui, eu fico que 5 e 2 menos 5 e 1 mais 20 mais J15 e multiplica e 2 é igual a 0. Tá? Vou colocar o meu I2 em evidência. Então, o I2 aqui, vou tirar mancha se deixar por baixo. I2 vai ser aqui 5 mais 20 mais J15, tá? Menos 5. Pessoal, eu sei quanto que vale 1, né? E 1 vale 3 mais J8, tá? Tudo isso daqui é igual a 0. Então, vamos dar continuidade no meu processo. Olha aqui. Nessa equação aqui, tá? Pessoal, 5, eu vou somar aqui, ó, no I2. Eu vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, vai ficar aqui, ó, 25 mais J15
menos, eu vou passar multiplicando aqui, ó. Menos 40 mais J... Não, desculpa. 5 vezes 3, 15. Mais 15 mais J. Agora sim, 5 vezes 8, 40. Passei só o 5, tá? Não passei o menos. Isso daqui é igual a 0. Pessoal, isso daqui está subtraindo. Vai passar para o lado de lá? Somando, né? Então vamos lá, ó. O meu I2 aqui, ele vai ser igual a I2 que multiplica 25 mais J 15. Se está subtraindo, vai passar para o lado de lá, somando. Então, 15 mais J 80. Oi? Estou com uma dúvida. Nesse 5 que multiplica essa 3 mais 8J, não teria que passar para o resto? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. A multiplicação, tá? Ela pode ser feita tanto da forma polar quanto da forma retangular, tá? O que acontece? Você multiplica todo mundo por todo mundo. Então, ó, vou fazer um adendo aqui, ó. Como que funciona? A gente tem aqui, por exemplo, ó, A mais JB e multiplica T mais JD, tá? Esse daqui, tá? Divisão não tem jeito, tá? Mas multiplicação você pode fazer, ó. Você vai multiplicar todo mundo por todo mundo. Então ficaria aqui, ó. A vezes C mais J que multiplica a T. Mais esse vezes esse, J que multiplica EC. Mais esse vezes esse, pessoal, dá aqui, ó. Mais J vezes J dá J ao quadrado. B. Tá joia? Tem só um porém, pessoal. Isso daqui é a definição de números complexos, tá? J ao quadrado, isso aqui é a definição de número completo. É igual a menos 1. Tá joia? J ao quadrado é igual a menos 1. Então a gente vai transformar isso aqui em menos 1. Então fica AC mais J AD mais J BC, tá? Mas, no lugar de J, que é quadrado, eu vou colocar menos 1 BD. Bom, soma de números complexos. Parte real com parte real. Então vai ficar assim, ó. AC mais BD mais parte imaginária que multiplica parte imaginária. AD mais BC. Tá? A multiplicação a gente pode fazer assim. Por que a gente pode fazer assim? Porque a gente sabe que, por definição, J quadrado é igual a menos 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, por exemplo, se a gente tem assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1 menos J2 que multiplica 1 mais J2. Tá? Eu poderia passar para polar e fazer a multiplicação? Poderia. Mas a multiplicação a gente pode fazer assim também, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes J2 mais J2. Menos J2. Menos J2 vezes 1 dá menos J2. Menos J2 vezes menos J2, dá menos J2 vezes mais J2 aqui, dá menos J ao quadrado 4. Só que J ao quadrado vale menos 1. Então fica 1 mais J2 menos J2 menos 1 vezes 4. Então fica 1 mais J2 menos J2 mais 4. Somo parte real com parte real, 5. Somo parte imaginária com parte imaginária. 2 menos 2, 0. Então, só ficaria 5. Deu para entender? Sim? Então, ó, a gente pode fazer multiplicação de número na forma retangular, tá? A única que não tem jeito de eu refazer mesmo é divisão.
Então, sempre que eu encontrar uma operação aqui, eu já posso multiplicar os dois, então. Oi, desculpa, não entendi. Sempre que eu encontrar um termo assim, eu já posso multiplicar. Pode. Não precisa passar para polar. É porque a minha calculadora está no meu celular e meu celular está usando aqui para filmar a folha. Mas eu acho até mais fácil passar para polar e fazer a multiplicação do que fazer esse trâmite todo de distributivo aqui, ó. Tá vendo? Faz muita conta. Eu acho até mais fácil passar. Nesse caso aqui não, né? Ó, porque a gente tem um número real multiplicando. Então é só com uma distributiva fácil, tá? Mas nesse caso aqui, eu acho até mais fácil passar para polar e fazer do que simplesmente... Então, no caso, pode fazer dos dois jeitos, então, JP? Sim, dos dois jeitos tá certo. Tá. Então vamos lá. Valeu. Ó, pessoal, então esse daqui tá multiplicando, vai passar dividindo. Então o meu I2, ele vai ser 15 mais J 80, que divide 25 mais J 15. Bom, agora não tem escapatória. Agora a gente tem que passar para a forma polar. Então vamos aqui, ó. Luiz, Oi. esse J80 aí, você fez 5 vezes 8, deu 80? Como é que é? Eu não entendi. Não, desculpa, é 40. Eu tô doidão, pessoal, desculpa. 40. A tela sumiu, LP. Oi? É que eu vou passar aqui para o transformador de polar para retangular. Eu vou usar aqui. Pode crer. Ó, vamos lá. Cadê a ferramenta? Transformador, transformar de polar para retangular. Não, eu quero... Cadê? Site que faz isso, cara? Converter polar para retangular online. Aqui, ó. Isso aqui que eu tava fazendo. Então, vamos lá, ó. A gente quer de retangular para polar. A primeira aqui, ó, é 15. 15 e o J vale 40. Calculando, ele dá aqui, ó, 42,72, um ângulo de 69,44, tá? E o de baixo é 25 com um ângulo de 15. Calcular, ele vai dar aqui, ó, 29,15 com ângulo de 30,96, tá? Então, como que a gente vai resolver isso daqui, ó? Então, a gente tem uma divisão na forma polar. A gente divide as raízes, 42,79, 32 dividido por 29,15 e subtrai os ângulos. Então, 69,44 menos 30,96. O meu I2, vamos abrir a calculadora aqui. A gente fazer lado a lado aqui. Calma. Se alguém tiver calculadora fácil aí, ou com o celular quiser fazendo para mim, para adiantar, Qual que é a conta, LP? 42,72 dividido por 29,15. Dá 1,465. 1,46
E faz para mim 69,44 menos 30,96. 38,48. 38,48. 48. Tá? Isso. Amperes. Pessoal, esse é o meu I2, tá? A gente vê aqui, ó, que I2 é igual a I0. Então, esse daqui é o meu valor de I0. Alguma dúvida, pessoal? Ou deu para entender? Deu sim. Deu? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês agora. Querem fazer mais um de teorema de Norton? Ou já entenderam e querem já o exercício para nota para ter mais tempo para fazer comigo aqui? Faz mais um pra nós. Faço. Vamos abrir aqui então. Elétricos. LP, eu cheguei atrasado aqui. Como você vai fazer com a parcial? Eu vou disponibilizar para vocês, tá? Depois que eu acabar esse exercício. E aí vocês têm até segunda, meio-dia para mandar para mim. Beleza. Pessoal, eu vou precisar agora que vocês, por favor, fiquem com a calculadora aí para me ajudar, tá? Pra gente ir mais rápido. Para dar tempo de vocês terem um tempinho aqui comigo para tirar dúvida nos exercícios. Vou abrir aqui. Opa. Já até apareceu o exercício pra vocês aqui. Ó, pessoal, esse de baixo aqui, tá? Tá pedindo para determinar I0 aqui. Só que eu vou fazer só o... Eu vou fazer só o... Vou pedir, vamos só encontrar o equivalente de Norton, tá? E depois que encontra, fica simples. Então deixa eu desenhar esse circuito aqui. Eu zoei essa folha. Vamos lá. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu mudar aqui. Então vamos lá. A gente quer achar o equivalente de Norton para esse circuito, tá? Então, o primeiro passo para achar o equivalente de Norton é calcular a impedância de Norton, tá? Como que eu calculo a impedância de Norton, pessoal? A gente tira todas as fontes do circuito, deixando o circuito aberto quando for fonte de corrente e curto-circuitando quando for fonte de tensão. Eu vou curto-circuitar aqui, ó. Aqui vai ficar. LP, Salso vai pôr no YouTube também? Vou sim. Então aqui, ó, 4 J2 8 1 menos J3, tá? E A T. Então, ó, curto-circuitei
a minha fonte de tensão e deixei aberta a minha fonte de corrente. Então a gente precisa achar, pessoal, a tensão equivalente, a impedância equivalente entre os terminais AB. Então vamos aqui, ó. É como se a corrente saísse de A e chegasse em B. Ela encontra uma bifurcação. O que ela faz aqui, pessoal? Ela divide, né? Parte vai para cá, parte vai para cá. Depois elas se encontram aqui e retornam em B. Então a gente tem, ó, que tudo isso daqui essa impedância está paralela a essa, não é? Então a gente tem aqui, ó, uma impedância Z1, que é essa daqui, ó. Eu posso chamar ela de 9, tá? Que eu estou somando as partes reais, menos J3. E uma impedância aqui, Z2, que é 4 mais J2. Então eu tenho essa impedância 1, e eu tenho essa impedância, ó, aqui é a minha impedância 1, e aqui é a minha impedância 2. Todo mundo viu isso? Então, ó, essas duas impedâncias aqui, então a minha impedância equivalente, pessoal, que vai ser a minha Zn, ela é Z1 paralelo com Z2. Quando eu tenho duas impedâncias em série, o que a gente faz? É a multiplicação delas dividida pela soma. Mais 4 mais J2. Para fazer a multiplicação, pessoal, a gente pode fazer daquela forma, tá? Eu acho mais fácil, já que vocês vão estar com a calculadora aí fácil, calculadora tranquila, eu acho mais fácil a gente passar ela para polar. Vamos lá. Vou usar aqui, vocês estão com a calculadora, eu estou aqui com o site. Então a primeira é 9 e aqui menos 3. A gente calcula aqui. Ela vai dar aqui então, ó, 9,49, um ângulo de 341,57. Vezes, então vamos lá. O outro número ele é 4 e aqui é 2. 4 e aqui é... Bom, 4 e 2, aqui vai dar o ângulo de 4,47 com um ângulo de 26,57. Vamos lá, que divide... Aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo a gente tem uma soma, né? Então a gente vai somar parte real com parte real. 9 mais 4 dá 13. Parte imaginária com parte imaginária. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então vamos lá. E agora eu preciso que vocês peguem a calculadora para me ajudar. Multiplicação de número polar. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as minhas raízes. Então 9,49 vezes 4,47. Alguém faz para mim aí? Ô, Luiz, Oi. o meu ângulo aqui no primeiro aí de 341 que deu o teu, meu tá dando menos 18. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa? Só que esse ele tá andando no sentido anti-horário, você andou no sentido horário. Ah, tá. Tá? Você fez a multiplicação. É o que falta para 360, né? Ah, entendi. É 4,47 aí? Isso. Dá 42,42. 42,42. E o ângulo aqui?
usando só. É 341,57 mais 26,57. 368,14. 368,14. Tá? Mas esse, no caso, não vai multiplicar também? Não, ó, a gente multiplica. Como que a gente faz quando é polar, multiplicação de polar? A gente multiplica os raios, as razões e soma os ângulos, né? Ah, certo. Não tá certo. Tá, e agora a gente tem que transformar isso, para fazer a divisão, ó, a gente tem que transformar esse 13, esse que está na forma retangular aqui, ó, para a forma polar. Então aqui é 13 e aqui é menos. Então vai dar aqui, ó, 13,04, um ângulo de 355,60, tá? Se na multiplicação eu multiplico os raios e somo os ângulos, na divisão, o que a gente faz? A gente divide os raios, 42,42, e divide 13,04, e a gente faz o que com os ângulos? A gente subtrai. Então, 368,14 menos 355,60. Então, vamos lá. Pessoal, alguém fez para mim aí? Quanto que dá 42,42 dividido por 13,04? 3,25. 3,25. E o ângulo 368,14 menos 3,55,6? 364,5. 368,14 menos 355,6? Deu 12,54. É, tem que ser alguma coisa. Isso. 12,54. Tá? Isso daqui, ohms. Vamos passar para a forma retangular só para a gente ver? Vamos lá. Então, ó, eu estou na minha forma polar aqui. A gente tem um de 3,25 e aqui, ó, dá 12,54. 3. Deu tela azul. 3. Ah, eu pus ponto, ele entende vírgula. 12,54. Ao contrário, ele entende ponto. 13,3,25 e aqui 12,54. Então aqui dá 3,17 mais 0,71 J. Tá? Vamos lá. Essa foi a nossa primeira parte, tá? Foi só encontrar o equivalente, a impedância de Norton. Agora a gente precisa calcular o I de Norton. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai redesenhar o circuito, tá? Curto-circuitando o terminal AB e vai descobrir a corrente que passa nele. Então vamos lá, olha aqui, aqui é 20 com ângulo de 0, aqui é 4 com ângulo de menos 90, tá? Aqui é 8,
Aqui é 1 menos J3. Aqui é 4. E aqui é J2. Tudo isso ohms aqui. Ohms, 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 ampere e volt. Pessoal, esse daqui, ó, 20, para a gente passar para a forma de retangular, ele dá 20 volts também. 4 com ângulo de menos 90, a gente passar ele para a forma retangular, é menos J4 ampere, tá? Já vou passar aqui, caso fique mais fácil. Então, olha só, a gente vai curto-circuitar o ponto AB e descobrir a corrente que passa aqui em N. Pessoal, como que a gente pode fazer ela? Bom, a gente pode fazer uma análise de malhas, tá? Mas, olha só, aqui eu vou ter 1, 2, 3 malhas, tá? E nós, pessoal, quantos nós eu vou ter aqui nesse circuito? Eu vou ter menos, né? Ó. Eu vou ter esse nó aqui, 1, e esse nó aqui, 2. Porque esse nó aqui, ó, eu já sei quanto que ele vale. Ele vale 20. Então, eu sei o valor desse nó, tá? Então, olha só. Bom, mais fácil, né? A gente fazer assim. É mais fácil, nesse caso, aplicar análise nodal. Posso fazer análise nodal ou preferem que eu faça análise de malhas de novo? Fazer análise nodal para lembrar, né? Então, olha só, pessoal. Primeiro passo para fazer análise nodal é definir o nó de referência. Então, esse nó aqui vale 0. Tá joia? O próximo passo para fazer a análise nodal é aplicar LKC nos nós que eu não conheço. Então, eu vou começar aplicando LKC no meu nó 1. Olha aqui, pessoal. No meu nó 1, eu vou falar que está chegando uma corrente aqui I1, tá? Que está vindo de cá. Eu vou falar que está chegando uma corrente aqui que vale menos J4, porque eu sei o valor dela, porque está vindo dessa fonte aqui. E está saindo dele aqui, ó, uma corrente I, uma corrente I2. Então, ó, qual que é a lei de Kirchhoff das correntes para o meu nó 1? Tá? Então, ele tem o somatório dos nós que chegam. Quais nós estão chegando? I1 mais J4 é igual ao somatório dos nós que saem. Nesse caso, só está saindo I2. Tá? Uma vez que eu apliquei LKC, pessoal, eu vou escrever essas minhas tensões em função das minhas tensões nodais. Então, em 1, como que eu escrevo ele em função da minha tensão nodal? É a tensão que ele sai de uma tensão aqui que vale, ó, 0, aqui ela passou a valer 20. Menos a tensão que ele chega aqui na minha tensão nodal 1 que eu não sei. V1. Tá? E, pessoal... Ô, LP, nessa fonte de corrente aí, o sinal dela é negativo, é menos J4? Isso. É 4 tá, com ângulo de menos 90. Aí vai ficar menos J4, menos, né? J4. Então, ó, a tensão que ele sai, que vale 20... Ó, se aqui valia 0, eu passei por uma fonte que valia 20, esse nó aqui meu vale 20, tá? Então, olha aqui, ó, a tensão que ele sai, 20, menos a tensão que ele chega, V1, dividido pela impedância que ele passa, que é 8, tá? Mais J4 é igual ao meu I2. Pessoal, quanto que vale o meu I2? A tensão que ele sai, I2 sai aqui de V1, tá? Menos a tensão que ele sai de V1 e chega em V2, dividido pela impedância que ele passa aqui, que é 1 menos J3. Tá? Então, aqui, ó, mínimo múltiplo comum entre 8 e 1 é 8, tá? 8 que divide 8, 1, vezes o que de cima, 20 menos V1. 8 que divide 1, 8, vezes J4, pessoal. 8 vezes J4, 8 vezes 4, dá 32.
é igual a V1 menos V2, que multiplica e divide 1 menos J3. Então vamos lá, ó. J32 aqui, ó. Desculpa. LB, esse J aí não é isso aí negativo, que eu ia não? perguntar Esse agora. J4? Isso, obrigado. Eu ia perguntar sobre esse J32 agora. Menos J32. Menos J32. Então fica aqui, ó. V1 menos 20 menos J32 sobre 8 é igual a V1 menos V2. Aqui, ó. 1 menos J3. Tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos multiplicar em cruz. Por que é menos J32? Oi? Por que menos J32? 8 que divide 1? 8. 8 vezes 4, 32. Mas ele não está positivo ali, né? E 1 mais 4J? Ah, não. Aqui eu errei, ó. A corrente vale menos J4. Ah, tá. Eu tô vendo o circuito agora. Desculpa. A corrente vale menos J4. Eu tinha errado. Ó, então vamos lá. Então a gente vai ter aqui, ó. Continuando aqui. A gente vai ter aqui V1 menos 20 menos J32 que multiplica 1 menos J3 é igual a 8 que multiplica V1 menos V2. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a distributiva. 1 vezes V1, V1. 1 vezes... Aqui é mais, pessoal, desculpa, ó. Mais 1 vezes 20, mais 20. 1 vezes menos J32, menos J32. Menos J3 que multiplica V1 fica menos J3 V1. Menos J3 que multiplica mais 20 fica menos J60. Menos J3 que multiplica menos 32, menos J32 fica mais J ao quadrado. Vamos lá, 32 vezes 3, pessoal, 32 vezes 3 dá? Alguém faz aí para mim? Então, 96? 96, isso mesmo. 96. Isso daqui é igual a 8V1 menos 8V2. Tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Pessoal, eu sei que J ao quadrado vale menos 1. Já vou colocar o meu V1 em evidência. Então fica aqui, ó. V1 em evidência. Se eu tirar ele em evidência, fica 1 menos J. Tá? 1 menos J3. Aí aqui, ó. Mais 20 menos J32 menos J60. Pessoal, J ao quadrado é igual a menos 1. Então, no lugar do menos J ao quadrado, eu vou colocar menos 1. Então, aqui fica menos 96. Isso aqui é igual a 8V1 menos 8V2. Então, ó, eu vou somar parte real com parte real. Então, mais 20 menos... Repetir aqui o V1. Mais. Aqui, ó, pessoal. Mais 20 menos 96 aqui dá menos 76. Menos J32 menos J60 aqui dá menos J92. Tá? Isso daqui é igual a 8V1 menos 8V2. Pessoal, esse daqui, ó, eu vou passar para o lado de lá. E esses daqui eu vou passar para o lado de cá. Então fica aqui, ó. Então vai ficar aqui. V1 que multiplica 1 menos J3. Tá? Mais. Tá aqui, tá positivo, vai passar. Esse aqui tá positivo, tá negativo, vai passar positivo. 8V2. Tá positivo, vai passar negativo. Menos 8V1. Esse daqui tá somando, vai passar para cá, subtraindo. Então, menos 76, menos J3.
92. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar o V1 em evidência de novo. Então V1 vai ser igual a 1 menos J3 menos 8 mais 8 V2. Esse menos aqui vai passar multiplicando, vai ficar 76 mais J 92. Então vamos lá, ó, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. 1 menos 8 dá menos 7. Então V1 menos 7 menos J3 mais 8 V2, ele é igual a 76 mais J 92. Lembrando, pessoal, que olha só, a minha IN, ela vai ser aqui, ó. Depois a gente pensa nisso. Vamos continuar aqui então. Pronto, eu apliquei, pessoal, LKC aqui para minha malha, para o meu nó 1. Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa para o meu nó 2. Então vamos aplicar aqui, ó, LKC para o meu nó. Então olha aqui, pessoal. No meu nó 2, tá? Tá chegando, ó, e 2, não tá? Mas tá chegando uma corrente daqui também que vale e 3, ó. Tá? E tá saindo daqui, ó, o meu IN. Tá joia? Então, ó, tá chegando em 2, tá chegando em 3 e tá saindo IN. Então vamos aqui, ó. Então a lei de Kirchhoff das correntes para o meu nó 1 fala pra gente que o somatório dos nós que chegam. Quais nós chegam? E 2 mais e 3. É igual ao nó que sai, que vale IN. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai reescrever essas correntes em função das tensões nodais. Então olha aqui, o meu I2 é a tensão que ele sai de V1, menos a tensão que ele chega em V2. Então V1 menos V2, dividido pela resistência que ele passa. 1 menos J3. Mais. O meu I3, pessoal, é a tensão que ele sai, ó. O meu I3, ele sai daqui, ó. Quanto que vale essa tensão? 20. Menos a tensão que ele chega. Dividido pela impedância que ele passa. Ele passa por essa impedância aqui, ó. 4 mais J2. Isso daqui é igual ao meu IN. O meu IN é a impedância que ele sai. G2. Tá? Dividir V2, ele chega em V0, não passa por nenhuma impedância, então o meu IN ele é igual ao meu V2. Então se eu achar o valor de V2, eu achei o valor de IN. Então vamos lá. Peraí, desculpa. Deixa eu pegar mais folha aqui. Então vamos lá, pessoal. Então a gente tem aqui, ó, continuando essa equação. Então, ó, o mínimo múltiplo comum entre 1 menos J3 e 4 mais J2 é a multiplicação entre eles. Então a gente fica aqui, ó. 1 menos J3 e multiplica 4 mais J2. Tá? Isso daqui é 1 menos J3 que multiplica 4 menos J2 e divide 1 menos J3, dá 4 mais J2. Então fica aqui, ó, V1 menos V2 e multiplica 4 mais J2. Então, vamos aqui, ó, mais 1 menos J3, 4 mais J2, que divide 4 mais J2, dá 1 menos J3. Então dá 20 menos V2 e multiplica 1 menos J2. Isso daqui é igual a V2. Então vamos lá. Vamos então fazer essa distributiva aqui de cima aqui, ó. Então vamos lá. Então aqui, ó, vai dar
V1 que multiplica 4 mais J2, mais, eu vou colocar esse menos aqui, ó, pessoal, aqui para dentro, tá? Mais V2 que multiplica menos 4 menos J2. Então, vamos lá. Mais o meu 20 que multiplica esses dois, 20 vezes 1 vai dar 20, 20 vezes 3 vai dar 60, menos J, 60. E o meu V2 agora, pessoal, novamente eu vou colocar o menos 1 para dentro. Mais V2 que multiplica menos 1 mais J, 3. Isso aqui é igual a V2. E aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo vamos fazer essa multiplicação, ó. 1 vezes 4, 4. 1 vezes J2 mais J2. Menos J3 vezes 4, menos J2. Menos J3 vezes mais J2, aqui, ó, dá menos J ao quadrado, 6. Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui de cima, pessoal, vou colocar o V1 e o V2 em evidência. Então, V1 só tem aqui, ó, então vai ficar V1 que multiplica 4 mais J2, ele é igual a mais V2, vou colocar o V2 em evidência, então fica menos 4 menos J2, menos 1 mais J3. Isso aqui, mais 20 menos J, 60, é igual a V2. E aqui embaixo, pessoal, então vai ficar aqui, ó, 4 mais J2 menos J12. O J ao quadrado, pessoal, eu substituo por menos 1. Menos com menos, mais 6. Opa, esse igual vem até aqui só. O V2 não está, não. Ó. O V2 não está debaixo desse igual, não. Então, vamos lá, ó. Então, vai ficar aqui, ó. V1 que multiplica 4 mais J2, mais V2 mais V2 e multiplica. Bom, vou somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Menos J2 mais J3 dá mais J1. Tá? Mais 20 menos J60. Isso aqui é igual a V2. E aqui embaixo, ó, vai ficar aqui então 4 mais 6, 10. 2 menos 12 menos J10. Bom. Ô, LP. Oi. Aí você multiplicou menos 4 vezes menos 1 e me deu menos 5. Menos 4 aí, não é? Não, não multipliquei, somei, ó. Tô somando parte real. Ah, isso vai somando, você tá somando. Isso, aqui tá somando. Ah, não, tá certo. Parte real com parte imaginária com parte. Ah, tá, desculpa, vi errado. Imagina, cara, acontece, problema nenhum. Peraí, deixa eu só organizar aqui que depois se eu bagunço, eu não consigo mandar esse exercício pra vocês. Pronto, vamos lá. Então, agora a gente vai multiplicar aqui em cruz, né? Então, ó, 1 que multiplica isso daqui dá isso mesmo. Então, vai ficar aqui, ó, V1, 4 mais J2, mais V2 que multiplica menos 5 mais J, mais 20 menos J, 60. Tá? E isso aqui é igual a V2 que multiplica 10 menos J, 10. Então, olha só. Eu vou passar o meu V2 para cá e esse do lado de lá. Então, aqui, ó, V1 que multiplica 4 mais J2, mais V2 que multiplica menos 5 mais J. Esse daqui está somando, vai passar subtraindo, tá? Só que eu vou passar o menos para dentro do sinal, pessoal. Então, vai ficar aqui, ó, mais V2 menos 10 mais J, 10, tá? Esse daqui está somando, vai passar subtraindo. Vou passar o menos para dentro do sinal. Então, fica menos 20 mais J, 60. Olha aqui, pessoal, V2 com V2, então a gente soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, fica V1
4 mais J2 mais V2. Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tá? Então, ó, menos 5 com menos 10 dá menos 15. Mais J mais 10J dá mais J11. Isso daqui é igual a menos 20 mais J60. Espera aí que alguém deve ter caído porque está pedindo para entrar de novo. Aí. Vamos voltar lá. Então, olha aqui, pessoal. Eu tenho a minha segunda equação, tá? Duas incógnitas, duas equações. A gente pode fazer a matriz, tá? Então, vamos lá, ó. A minha primeira... Vou pegar mais uma folha aqui. Então, a minha primeira equação aqui, ó. Essa aqui, ó. Equação que a gente achou no mar, no nó 1. Então, ela é aqui, ó. V1 que multiplica menos 7 menos J3 mais 8 V2. Isso daqui é igual a 76 mais J92. E a minha segunda equação que eu achei foi essa aqui que eu acabei de achar, que é V1 que multiplica 4 mais J2 mais V2 que multiplica menos 15 mais J11. Isso daqui é igual a menos 20 mais J60. Vamos lá. Opa. Ó, então vamos fazer a matriz aqui, ó, pessoal. A matriz de V1, ó, a primeira linha ela é menos 7 menos J3. Aqui, 8. Na segunda linha ela é 4 mais J2. Aqui, menos 11. Menos 15, aqui, menos 15, ó. Menos 15 mais J11. E multiplica V1, V2 é igual a primeira linha aqui, 76 mais J92, menos 20 mais J60. Então vamos lá de novo, para a gente facilitar a nossa vida e as nossas contas. Para nosso... Opa! Caramba! Oi! Na primeira equação lá é 96J, não é? Não é 92? Deixa eu ver aqui. 32 vezes 3. Não, é 92 mesmo. Mas não é 32 vezes 3? Peraí, deixa eu ver. Não, mas você faz. Você soma. É 96 uma época aqui. Mas na verdade é 60 mais 32. Dá 92. Ah, beleza. Então vamos lá. Ó, agora eu quero uma matriz. De tamanho 2. Vamos lá. Na minha primeira linha aqui, pessoal, é menos 7, menos I3. Aqui é 8. E aqui é 76 mais I92. Na minha segunda linha aqui é 4 mais I2. Aqui, menos 15. Menos 15 mais I11. Menos 15 mais I11 é igual a
menos 20 mais I 60. Então vamos resolver. Então a gente acha aqui que o V1 ela é igual a menos 11,96 menos J 15,07 e o V2 ele é igual a 4,68 menos J 6,18. Olha aqui, pessoal. Então a gente achou V1 e V2, mas o que a gente quer na verdade é IN. Mas olha aqui. O que a gente viu aqui, ó? IN é a corrente que sai do meu nó 2, tá? A tensão que ele sai é 2, menos a tensão que ele chega, que é 0, e ele não passa por nenhuma impedância. Então a gente viu aqui, ó, que o meu IN é V2 menos 0. Ou seja, o meu IN ele é igual a V2. A gente já achou V2? Já, ó. Então o meu IN ele é igual a V2, que é igual a 4,68 menos J 6,18. Bom, ou seja, aquele circuito todo, pessoal, a gente podia substituir por uma fonte de corrente, tá? E essa fonte de corrente vale quanto? A minha corrente de Norton. 4,68 menos J 6,18 amperes em paralelo com uma impedância que é a minha impedância de Norton. E vale quanto? Minha impedância de Norton, pessoal, a gente calculou aqui, foi a primeira coisa que a gente calculou. Opa, deixa eu achar ela aqui. Tá? Ela vale 3,17 mais 0,71, mais J 0,71. 3,17 mais J 0. Então pronto. Todo aquele circuito, ó, todo esse primeiro circuito aqui, ó, entre os terminais AB, pode ser substituído por esse circuito aqui. Alguma dúvida, pessoal? O Angelber vai responder todas.